Olá, bem-vindos mais uma vez neste momento que a gente leva conhecimento, né? Compartilha um pouquinho daquilo que a gente aprende. E hoje eu vim compartilhar com vocês sobre um tema que é muito importante nas relações e que muitas vezes é confundido por crenças erradas como uma coisa positiva, como uma coisa que é boa para as relações. Só que isso é muito perigoso, essa romantização é perigosa, porque o ciúme, que é o tema desse nosso encontro, ele acaba levando um parceiro a entender que o outro é sua posse e por isso quer uma dominação sobre o outro, que não é saudável para nenhuma relação. E muitas vezes os ciúmes são como um câncer para destruir aquela relação. Por isso é tão importante falar sobre isso. Como na maioria das vezes os nossos atos são inconscientes, né? A gente vê que é como se fosse um iceberg. O que a gente conhece é a pontinha que está lá fora da água. Mas por baixo da água do mar tem tanta coisa que a gente não sabe, né? E quando há um mergulho, vai descobrir o que é a coisa grande mesmo do iceberg está embaixo do mar. E assim é com a nossa parte inconsciente. Ou seja, nós, seres humanos, achávamos que tínhamos assim total controle das nossas ações. Eu sou um ser pensante. Mas não, né? Agora a gente sabe que até a neurociência vem trazendo, né, que a gente só tem consciência de 70%, 30%, mesmo que a gente tenha todo o autoconhecimento, se esforce muito, ainda vai ser inconsciente. Porém, quando a gente está em sofrimento, cada vez mais a nossa consciência vai se escondendo, até porque a gente dói, né, acessar aquelas informações, então cada vez mais fica guardadinho ali, então, e aí diminui esse acesso àquilo que é consciente. E aí eu fui para outro rumo da conversa que eu adoro também, né? Mas vamos voltar aqui para a parte de ciúmes. Aí só para dizer, né? Freud já dizia que nós não somos senhores em nossa própria morada. Quem disse que você manda em alguma coisa? Você governa o que você sente, o que você faz. A gente trabalha todos os dias para ter o máximo de acesso a isso, mas dizer que a gente governa, a gente vai governar se a gente quiser muito se esforçar uma parte, mas não toda. Mas ainda assim é bom. Então, esses estudos baseados na teoria sistêmica e das constelações familiares de Bert Hellinger diz que o ciúme vem empurrar um outro parceiro para fora da relação, num movimento de ciclo familiar, onde as pessoas respeitam aquilo que outros membros, até antepassados, viveram. Então, como foi a relação das outras mulheres da sua família? Então, normalmente, com um ciclo de repetição e obediência, as mulheres seguintes, se a sua família de origem, as mulheres não amaram, não foram felizes no amor, ela não abre passagem para ser, ela não se sente autorizada para amar nem para ser amada, porque senão ela vai de contra toda aquela origem familiar. Então a gente precisa mesmo ter conhecimento, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente vai agir, né, racionalmente, com a consciência em cima disso que é inconsciente, para que a gente possa tentar mudar um pouco, adequar isso que se traz à luz para a racionalidade, mudando a nosso favor, né? Então, com o nosso comportamento de ciúmes, a gente pode expulsar o outro da relação. E mesmo que a gente não saiba, muitas vezes a gente faz isso, né? Por esse motivo que eu disse. E por inconsciência. Muitas pessoas pensam assim, se ele me ama, ele tem ciúmes. Mas isso não é real. Porque
esse é um movimento de expulsar o outro da relação com consciência leve, ou seja, foi o outro que errou, não eu. Muito triste pensar nisso e olhar isso dessa forma. A gente faz sem pensar mesmo, tá? E aí somos todos nós, né? A gente precisa realmente partir para o autoconhecimento para poder identificar quando isso está acontecendo para agir. Por quê? Porque é um verdadeiro paradoxo. Ao mesmo tempo que você quer o outro na sua vida, ama o outro, você o expulsa. E isso causa tamanha dor e sofrimento para aquele que age, que isso vira um ciclo doentio, né? É um ciclo doentio de desconfiança, de julgamento, de dominação e de insegurança que vai trazendo dor para aquele que executa e para aquele que é injustiçado muitas vezes. E aí acaba se colocando uma profecia autorrealizadora. Aquilo que a gente alimenta, que a gente põe energia, acaba se acontecer. Então, acaba sendo uma profecia autorrealizada. O que, às vezes, conscientemente, a pessoa quer aquela outra, mas inconscientemente ela está empurrando a pessoa para fora da relação. Por isso que é tão importante ter autoconhecimento. Terapia é para isso, é para ter autoconhecimento. Já teve um caso que Beth Helling contou de um cara que comprou um carro e de tanto que a família dele falou, gente, não pode comprar carro é muito perigoso, você vai bater esse carro. E que não sei o que ele vivia tão aflito dirigindo, que aí um dia ele bateu esse carro. E aí depois daquele dia, enfim, ele foi usufruir do carro. Veja como as nossas crenças familiares interferem até e impossibilitam a gente de usufruir as coisas boas, inclusive uma relação boa, fazendo esse movimento de expulsar o outro. É muito triste. Então o ideal, aquilo que a gente põe energia acaba por acontecer. Então, o que a gente quer fazer? Colocar energia para dar certo ou para não dar certo? Vamos pensar nisso. Quando há uma crítica a outra pessoa, normalmente você está atrapalhando aquela pessoa até fazer aquilo que você quer. Então, se eu critico a minha esposa ou meu marido, que ele está muito acima do peso, não estou gostando daquilo, em vez de ajudar, eu estou atrapalhando. É muito importante entender os poderes que as nossas palavras têm. Então, estar muito atento àquilo que a gente fala e até corrigir. Olha, desculpa, eu falei aquilo, mas aquilo me soa tão mal e eu não gostei. Depois que eu analisei aquelas palavras, eu acho que não é bem assim, não é assim que eu quero que seja a nossa relação. Eu te peço desculpa e eu queria reavaliar isso com você. Essa humildade de estar fazendo esse caminho. E aí, quando a gente fala de profecia autorrealizadora, vamos pensar que o ciúme é um problema, porque ele vai, a acusação, a apego, a desconfiança, vão fazendo que o outro parceiro vão se sentindo empurrado para a traição até que isso aconteça. Por que muitas vezes? Porque o cônjuge que faz isso, ou o parceiro, acaba empurrando o outro. Ele não tem permissão para ser feliz, para ser amado, para amar, e aí empurra o outro para a destruição dessa relação. Isso tudo é um movimento inconsciente. Muito triste, né? Aí muitas vezes a outra pessoa se enche trabalhando, se enche buscando relações na internet, conquistas, grupos de contatos relacionais, até haver realmente o divórcio ou uma separação. Então, o que a gente precisa fazer? Pensar, para que você insiste tanto em expulsar essa pessoa da relação? Será que esse é o seu objetivo mesmo? Então, para de agir dessa forma. Uso esse pensamento, essa frase, esse estudo de hoje para que a gente fique cada dia mais atento ao que a gente fala e faz. Muitas vezes faz sem nem falar. Vai fazendo um movimento de afastamento. Enquanto você percebe que o seu cônjuge está assim, não fique parado. Vai lá e pergunta, por que está acontecendo isso? Vamos trabalhar nisso? Vamos buscar ajuda? Tem terapia para isso. E se precisar de mim, podem contar comigo. Hoje foi só
pinceladinha nesse assunto.